Boa tarde, turma. Boa noite, né? Na verdade, que é quando vai ser postado esse vídeo. Gravando esse material, tô me sentindo a própria youtuber. Enfim, brincadeiras à parte. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? E o nosso cronograma, para que vocês não fiquem prejudicados. Então, eu vou testar essa metodologia de fazer os vídeos. E aí eu deixo um espaço lá no Classroom para a gente tirar dúvidas, disponibilizar o material teórico que eu utilizei para formular a aula de hoje. E a gente vai poder conversar por lá e vocês vão ter essa minha explicação aqui em vídeo. Bom, então hoje a gente vai ver um assunto que eu acho que calhou muito bem com a situação que a gente está. Vai ser a multiplicação de micro-organismos. E por que é importante a gente estudar isso? Principalmente na gastronomia. Na gastronomia, assim como na nutrição, quando a gente manipula alimento e quando a gente cuida de colaboradores, a gente tem que ter algumas instruções para que o que a gente vai preparar seja ofertado da maneira mais propícia possível, no sentido de garantir que essa alimentação ela não vai ter contaminantes, então ela vai ser, como a gente viu na nossa última aula presencial, um alimento seguro, que não vai apresentar risco biológico, risco físico, nem risco químico. E vou garantir que a pessoa que vai consumir aquele alimento não vai desenvolver depois uma doença transmitida por alimentos, não vai ter alguma situação, né, causada por causa desse alimento. Então, antes da gente falar quais são os micro-organismos que estão presentes no alimento, a gente precisa identificar primeiro as questões que influenciam o aparecimento desses micro-organismos, porque eles existem de maneira tradicional, né? Eles fazem parte do nosso ecossistema, dos sistemas que estão ali diretamente ligados com os alimentos. Algumas vezes eles vão ser bem benéficos, mas outras vão trazer deteriorização, e isso não é o ponto importante, né? E é o que a gente vai tentar evitar na contaminação. Então, bom, a gente precisa entender que são 4 fatores, né, que vão influenciar diretamente o aparecimento e o desenvolvimento desses micro-organismos. O primeiro deles é a temperatura, e a gente vai ver que a temperatura ela influencia muito. Existem normativas que vão trabalhar exclusivamente em cima de temperatura, controle de temperatura, qual é a temperatura que aquele alimento foi manipulado, foi armazenado e teve um reaquecimento, por exemplo, quando for o caso. Além da temperatura, eu tenho os nutrientes. Será que todo micro-organismo, só o fato dele existir, já é necessário para que ele cause alguma contaminação? Ou ele precisa de alguma coisa para se alimentar? Afinal de contas, né, para ele se manter vivo, ele precisa de uma fonte de energia. E às vezes o nutriente ele vai fazer esse papel. Temperatura, nutriente, oxigênio. Tem temperatura, tem micro-organismos que vão depender da quantidade de oxigênio que está no ambiente. Como é que está essa condição? Será que vai ser favorável ou não para o desenvolvimento deles? Eles vão ter que esperar algum momento para começar a desenvolver mais ou menos? Então, isso também influencia. E por último, a gente tem a água, que é um elemento, um fator extremamente importante, até porque se a gente trabalha com cocção de alimentos, a gente está lidando diretamente com essa quantidade de água. Então é importante que a gente tenha o controle não só da origem dessa água, no sentido de saber se ela é potável, se ela está sendo própria para o consumo, mas também entender que alguns alimentos, a maior parte deles, tem uma quantia de água, e essa quantia de água vai influenciar diretamente no aparecimento de alguns micro-organismos que vão estar ali presentes no meu alimento. Bom, então começando com a temperatura, né, que é um fator que vai ser muito importante, a gente precisa debater um pouco exaustivamente esse ponto. Como a gente viu na nossa aula anterior, existe uma temperatura, uma faixa, um período em que a temperatura ela é propícia para o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Então vamos lembrar que faixa é essa? É aquela que vai de 5 graus Celsius a 60 graus Celsius.
Então, essa temperatura é o auge para os micro-organismos. Então, assim, é um ótimo ambiente, é o ambiente perfeito para realizar uma festa, por exemplo, porque é um ambiente que vai manter a grande quantidade de micro-organismos vivos e em temperatura, em situação ótima para que eles se reproduzam, cresçam, multipliquem e acabem perpetuando nessa quantidade de micro-organismos no alimento. Alguns alimentos, alguns micro-organismos conseguem morrer, né, chegam à morte quando estão sobre uma temperatura de 70 graus Celsius. Só que a gente sabe que nem todo alimento a gente consegue colocar nessa temperatura, no sentido, por exemplo, frutas e verduras, dificilmente a gente faz a cocção, a gente faz a higienização, mas nem toda a preparação pode, né, utilizar a cocção, por exemplo, de maneira a evitar e eliminar os micro-organismos que estão ali. E além do que, a gente sabe que tem cocção que não consegue atingir essa temperatura. Então, eu preciso ter outras práticas, outras formas de proteger aquele meu alimento e garantir que o micro-organismo que poderia estar ali não vai se multiplicar e ele não vai se desenvolver depois, ele não vai estar inoculado, né, que é o que a gente chama. A temperatura de 37 graus Celsius, ela é muito importante para a reprodução. E aí, por que é o 37? Porque 37 é a nossa temperatura ambiente, teoricamente. Então, é um ótimo momento para elas se reproduzirem e, dessa maneira, elas conseguem aumentar o volume e causar uma maior deteriorização para o meu alimento, porque eu vou ter mais desse micro-organismo naquela quantia de alimentos. E qual que é aquele período, por exemplo, que eu posso considerar um pouco mais seguro? Que é o refrigeramento, geralmente, né? A refrigeração e o congelamento, que é aquela temperatura menor de 5 graus até 5 graus Celsius. Mas isso não quer dizer que essas bactérias ou fungos ou outros micro-organismos que a gente vai ver ainda na aula de hoje vão morrer. Quer dizer apenas que elas vão estar adormecidas. Então, por muitas vezes a gente pensa que congelar um alimento garantiu que não reproduz ali nenhum micro-organismo. Só que se no momento da manipulação eu tive contato com algum micro-organismo e eu vou refrigerar e congelar, esse micro-organismo vai estar ali, só que ele vai adormecer. Então, por exemplo, se eu compro carne, né, que tem muita água, a variação dela de temperatura influencia muito na qualidade desse alimento, tem um contato. O manipulador estava com a mão contaminada, estava suja por algum motivo. Eu levei o micro-organismo para aquela carne, peguei, dividi em vários saquinhos, coloquei e congelei. Vou utilizar daqui 2 dias essa carne. Ela não vai ter nada, mas ela pode ter sim, porque o micro-organismo está ali presente, ela tem o ambiente necessário para a reprodução, só que a temperatura naquele momento não está propícia para que ela se reproduza. Mas a partir do momento que eu trago essa carne para a temperatura ambiente, ela começa a proliferar. Então é muito rápido. E às vezes a gente acaba não tendo esse cuidado, essa preocupação, né? Então é importante que a gente saiba que o refrigeramento, ele não faz com que os micro-organismos morram. Isso não é sinônimo de que os micro-organismos vão morrer. Eles, na grande maioria, apenas vão estar diminuídos, né? Então, a proliferação delas vai estar mais diminuída. Então, a temperatura a gente tem sempre que considerar que ele é um fator muito importante, sim, nesse sentido. Afinal de contas, a gente não consegue manipular um alimento sem considerar a temperatura. Ela sempre vai estar em alguma temperatura. O que a gente precisa ver é qual é a temperatura necessária para eu evitar que aquele micro-organismo se torne danoso para o meu alimento. Bom, e aí agora falando de nutrientes, né? Os nutrientes, eles são muito importantes, porque a gente tem que pensar, o que o ser humano precisa para manter-se vivo? Ele precisa da ingestão de nutrientes. Quais são os nutrientes que a gente tem? A gente tem o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, né? Eu acredito que vocês estão tendo esse conhecimento com a professora Marília. Eles são importantes para o nosso organismo, principalmente por essa fonte de energia.
A gente também tem as proteínas, que são as carnes, em grande maioria, que tem essa importância de reestruturação celular, muscular, toda uma função no nosso organismo. A gente tem as gorduras, que é um grupo importante também. E além disso, a gente tem o que a gente chama dos micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais. Tudo isso é considerado nutriente. Então, se elas são importantes para a gente enquanto seres humanos, elas também são importantes para os micro-organismos, porque os micro-organismos também precisam de uma fonte de energia. E aí eles obtêm essa fonte de energia dos nutrientes. Então, a gente tem que considerar que se eu tiver contaminação por algum micro-organismo, a vivência dele, a permanência dele, vai ser muito influenciada pelos nutrientes. Afinal de contas, ali eles vão ter essa possibilidade de se multiplicar e se alimentar diretamente. E principalmente se eu considero, por exemplo, eu fiz a manipulação no meu ambiente, limpei, deixei tudo higienizado. Só que aí eu tenho um colaborador que vem e não teve os cuidados necessários com o seu próprio asseio pessoal, sua própria higiene pessoal. Então, todo aquele alimento que foi higienizado, manipulado por uma outra pessoa, em contato com a mão dessa outra pessoa que não teve esse cuidado todo, ele vai ser contaminado. E aí eu já vou ter ali no alimento tudo que é propício para que esse micro-organismo vá se desenvolvendo, né? Afinal de contas, ele precisa se alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a limpeza do nosso ambiente de trabalho, para eu não deixar resto de comida, algum nutriente ali que aquele micro-organismo pode ir ali e se proliferar. O que acontece muitas vezes é quando a gente faz comida e aí a bancada não é limpa da maneira correta. Além de acontecer contaminação cruzada, por exemplo, se eu vou manipular alimentos diferentes, eu tenho ali, a olho nu ou não, um micro-organismo que pode estar se desenvolvendo. Então, o que acontece muito com aquelas tábuas de madeira, por exemplo? Geralmente o pessoal compra tábua de madeira para cortar carne, né, pela estabilidade que tem, embora não seja recomendado nem pela nutrição, nem pela gastronomia. Então, essas tábuas, são utilizadas diariamente e às vezes o colaborador, ou então até a gente mesmo em casa, não higieniza da maneira que deveria higienizar. E ali vão ficando, né, alguns nutrientes que são favoráveis, o sangue da carne, a água da carne, e até mesmo às vezes algum pedaço que a gente acaba não limpando totalmente. Isso vai favorecer com que ali comece a proliferação de alguns micro-organismos. E aí, da próxima vez que eu trouxer outra carne ou então outro alimento para ser cortado ou manipulado em cima daquela tábua, eu já tenho micro-organismos ali. Isso vai ser ótimo, propício para que eu contamine esse novo alimento. Então, acaba sendo um ciclo. Então, é por isso que a gente sempre tem que ter em consideração a higienização de quem está manipulando os alimentos, para que eu não traga nenhum micro-organismo meu para cima do alimento, e também da bancada, da superfície, do local de trabalho que a gente está tendo para desenvolver esses cortes e essa manipulação de alimentos propriamente dito. E aí agora a gente fala de um outro fator que é muito importante, que é a água propriamente dita. Então a água, ela é muito importante para os seres vivos, né? A gente já está cansado de saber disso. Mas ela é também tão importante quanto para os micro-organismos. Por quê? Existem dois tipos de alimentos. Aqueles que têm uma grande quantidade de água e aqueles que são menores na quantidade de água, que é o que a gente diariamente fala de alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. Então, quando a gente vai fazer doação para a cesta básica ou eventos que são beneficentes, eles sempre preconizam os alimentos não perecíveis, muito pela questão do prazo de validade desses alimentos. E aí, por que o prazo de validade é aumentado? Se eu não tenho tanta água naquele alimento, a minha proliferação de micro-organismos vai ser bem menor do que se eu tenho um alimento que é rico em água. Então, por exemplo, quais são os alimentos que são ricos em águas? Eu tenho as frutas, né? Se a gente for pensar na maior parte da composição das frutas, elas são ricas em água, melão, por exemplo, melancia. Eu tenho alguns tipos de verdura, a carne é extremamente rica em água, os leites, né, que tem essa composição. Então, geralmente, esses alimentos são aqueles alimentos que a gente leva para o refrigeramento,
para tentar evitar que essa contaminação por conta dessa alta quantidade de água aconteça. Na via contrária, eu tenho aqueles alimentos que são mais secos. Então, por exemplo, bolacha é um exemplo clássico disso, né? Que são alimentos que são com uma quantia menor de água. Eu tenho a carne seca também. Os alimentos doces acabam entrando nessa lista também. E isso explica, por exemplo, o fato de que antigamente, quando não existia refrigeramento, né, não existiam as geladeiras, as pessoas lá no Nordeste faziam o quê? O salgamento, né, de alguns alimentos. E aí daí surgiu a carne seca, por exemplo. E o que esse salgamento faz? Ele coloca uma quantidade de sal no alimento, isso diminui a quantidade de água daquele alimento, porque ele dá uma desidratada. Se eu desidrato, eu tenho uma maior prazo de validade daquele alimento, né? Uma maior validade dele, porque ele vai diminuir essa quantidade de água. E sem água, o micro-organismo não vai conseguir se reproduzir. Ele até pode estar ali no momento de colocar esse sal, fazer essa salmoura, mas depois ele não vai se reproduzir, porque pela falta de água, muitos micro-organismos morrem. Não necessariamente dependendo da questão da temperatura, por exemplo. Só eu retirar a água, eu já impeço o ciclo de reprodução dele, que basicamente todos os seres vivos vão precisar de água, um componente, uma molécula de água, em algum momento dessa sua reprodução. A mesma coisa acontece com aqueles alimentos que são cristalizados, por exemplo, as frutas. Por que hoje é tão comum a gente ver fruta cristalizada ou fruta desidratada? Porque eu retiro aquela água, quantidade de água, e dou uma maior vida útil para aquele alimento. Então, a gente hoje encontra vários, até mesmo maçã a gente encontra desidratada ou então cristalizada. Porque eu reduzo a quantidade e com isso eu vou evitar que os meus micro-organismos se desenvolvam ali. Só que é importante a gente considerar que esses dois princípios, tanto o de salgar quanto de adocicar os alimentos, eles não impedem, infelizmente, a proliferação dos micro-organismos, mas eles diminuem muito mais do que quando levam em consideração aquele alimento que tem um alto teor de água. Então, isso é importante também que a gente entenda, que além da temperatura, além dos nutrientes, esses micro-organismos também precisam de água. E se eu retiro esse percentual de água, eu vou garantir uma menor possibilidade de ter algum tipo de contaminação causada pela falta ou pelo excesso de água naquele alimento exclusivamente. E por último, a gente tem o oxigênio, né, que assim como a água é extremamente importante para alguns seres vivos e para os micro-organismos não seriam diferente. Quando a gente fala de oxigênio, a gente vai destacar um micro-organismo muito específico, que são as bactérias. Então, pela definição das bactérias, existem aquelas bactérias que vão precisar de oxigênio, que são as bactérias que a gente chama de aeróbicas, e aquelas que não precisam desse oxigênio, que são as anaeróbicas. Então, assim, essa bactéria, ela vai precisar do oxigênio para se reproduzir ou não. Então, determinadas temperaturas ou a condição, por exemplo, colocar um alimento a vácuo, que eu retiro essa supressão do oxigênio, não vai garantir, né, em determinados alimentos que ele não vai ser contaminado. Porque, além dessas duas situações, eu também tenho aquelas bactérias que são facultativas, ou seja, elas podem ou não precisar de oxigênio, elas vão se adaptar melhor. E isso explica muito a dificuldade que a gente tem em matar bactéria. Então, quando a gente compra lá um antibiótico, que é para diminuir a virulência da bactéria, a gente tem que ter todo aquele cuidado, porque ela tem uma capacidade de reprodução e de adaptação muito fácil. Então, isso, se a gente pensar, vou retirar o oxigênio dela, vou colocar a vácuo, né? Então, eu estou tentando garantir que meu alimento ele não foi contaminado e eu vou armazená-lo de uma maneira que ele não aconteça a contaminação de nenhuma forma, porque eu não vou ter variação da minha temperatura, eu vou diminuir a quantidade de água, mas ainda assim eu posso ter bactérias que vão conseguir se desenvolver naquele espaço. Então, só relembrando que quais são os fatores que o micro-organismo precisa para se desenvolver em condições propícias. Primeiro deles,
temperatura sempre naquela faixa de 5 a 60 graus Celsius. Os nutrientes, porque eles precisam de fontes energéticas para sobreviverem. A água, pela questão do ciclo reprodutivo da maior parte desses micro-organismos, de eu precisar desse nutriente. E por último, o oxigênio, que vai mantê-lo estável ou não a determinada situação de proliferação e reprodução também. Bom, agora que a gente viu quais são os fatores que vão influenciar essa minha proliferação de micro-organismos, temperatura, oxigênio, água e nutrientes, a gente vai ver quais são os micro-organismos que existem possivelmente nos alimentos. Então, dando continuidade ao que a gente estava falando, eu já vou começar pelas bactérias, porque elas são muito presentes na alimentação também. E aí, quando a gente pensa nesses micro-organismos, a gente tem que entender um pouco lá, voltando na biologia, a estrutura desses micro-organismos. Então, as bactérias, eles são considerados seres unicelulares, ou seja, eles só têm uma célula. E isso vai influenciar muito na maneira com que eu vou conseguir eliminá-las ou não do meu alimento. Então, elas são unicelulares, eu tenho uma cápsula protetora ao redor dessas bactérias. Então, elas vão ser muito semelhantes a um comprimido, por exemplo. Ela tem aquele revestimento, uma proteção individual. E isso explica, por exemplo, a diferença de seres uni- e pluricelulares, mas também a dificuldade que eu tenho de utilizar um antibiótico para quebrar e romper essa barreira e conseguir diminuir a capacidade reprodutiva da bactéria. Porque ela entra no nosso organismo, ela é uma única célula. Só que quando ela encontra no nosso organismo ou no dos alimentos um ambiente propício, porque geralmente a temperatura vai estar adequada, a quantidade de água vai estar muito propícia, eu vou ter oxigênio e eu vou ter nutrientes. Então ele começa a se reproduzir rapidamente. Alguns estudos falam que a reprodução dessas bactérias, elas acontecem, por exemplo, a cada 20 minutos. E aí eu consigo ter um ciclo maior de reprodução. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento dessa minha rápida reprodução, que a divisão dela e o aumento dela acontece num curto período de tempo. Entender também que nem todo tipo de bactéria sobrevive ao cozimento, justamente porque não adianta nada eu elevar a temperatura se a bactéria ela tem essa proteção extra. E aí, será que aquela temperatura de uma leve cocção já é o suficiente para eu diminuir e matar essa bactéria? Ou então eu só favoreci para ela a temperatura que ela precisava, né? Então a gente tem que ter isso sempre em consideração. E aí existem vários tipos de bactérias, eu vou colocar aqui alguns exemplos clássicos. E para além disso, a gente precisa entender também que nem toda bactéria ela é prejudicial para o nosso organismo ou então para os alimentos, né? Existem, claro, aquelas que causam toxinas, e aí assim que eu faço a ingestão do alimento ou quando ela se hospeda no meu organismo, eu já vou apresentar sintomas que vão tentar me indicar que o meu organismo foi contaminado, mas eu também tenho aquelas bactérias que são benéficas para o meu organismo. Por exemplo, no nosso estômago, no nosso trato gastrointestinal, existem bactérias que estão ali presentes e auxiliam a digestão dos alimentos, por exemplo, o processo digestivo como um todo, junto com as enzimas e todos os outros elementos que atuam ali para que essa digestão aconteça da maneira correta também. Nas mulheres, existe também um ciclo dessas bactérias, no sentido de que um organismo saudável, ele tem um equilíbrio das bactérias, principalmente quando a gente fala do canal reprodutivo das mulheres, né? Desse canal que tem esse equilíbrio de bactérias e alguma quantidade mínima de fungos, mas que eles vivem em equilíbrio. Então é normal eu encontrar bactérias no meu organismo, no organismo do ser humano. Só que a gente tem que pensar que quando ela causa toxinas, ela tem uma desregulação por algum momento ou por alguma situação específica, isso vai me causar prejuízo, né, para o meu organismo e também para o meu alimento.
E aí, quando eu falo de bactérias, eu levo em consideração que existem algumas doenças que são causadas por elas, por exemplo, a leptospirose, a tuberculose, a hanseníase, que são doenças que são muito recorrentes no nosso ambiente, né? A gente acaba vendo muito, e que são causadas por esses determinados micro-organismos. Na nossa próxima aula, a gente vai ver quais são as doenças transmitidas pelos alimentos específicas de cada um desses micro-organismos. Hoje a gente vai entendê-los, né, compreender qual é o papel deles, tanto para o nosso para o organismo, quanto para o alimento, qual é o efeito prejudicial deles. E na próxima aula a gente vai ver quais são as doenças que são da ordem alimentar, que são transmitidas por esse tipo de micro-organismo, e o que a gente pode fazer enquanto manipulador, preparador das refeições, para diminuir ou então retirar completamente essa quantidade de micro-organismos do nosso alimento. Bom, e aí agora a gente vai falar dos bolores, dos mofos ou leveduras, ou o que a biologia chama de fungos. Os fungos, eles podem ser visíveis ao olho nu, por exemplo, o cogumelo, que é utilizado em alguns tipos de preparação, ele é um exemplo de fungo na sua questão de constituição. Eu também tenho aqueles fungos que são invisíveis ao meu olho nu, mas que estão ali no alimento, e quando eles atingem algum daqueles fatores que é benéfico para o seu aparecimento, ou seja, a temperatura ou a água que está naquele alimento, e aí a partir desse momento eu começo a detectá-lo a olho nu. Então é muito comum quando a gente pensa em fungos, a gente detectar, por exemplo, no pão, aquele tom esverdeado do alimento, ou então em alguns outros alimentos, uma espécie de um algodão. Isso são sinais de que aquele alimento ele foi contaminado pelos fungos, tem esse micro-organismo ali presente e, portanto, ele não é mais adequado para o consumo. E muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, o queijo. Aquele é claro, né? Não tô falando do gorgonzola, tô falando daqueles outros queijos que a gente compra numa quantidade e numa qualidade sanitária adequada e que eu deixo ali dentro da minha geladeira, esqueço, acabo esquecendo esse alimento e ele começa a apresentar alguns bolores na minha superfície. Para eu tentar não estragar o queijo, afinal de contas é só um pedacinho do queijo, do tomate, eu vou lá e retiro aquela parte que tem essa crosta. E acho que esse micro-organismo só estava naquela parte e descartei. Só que o que a gente viu dos fatores que é necessário para que ocorra a existência dos micro-organismos? Uma deles é a água. Esses alimentos que eu falei, eles são ricos em água. Então, ele pode não ter apresentado naquele momento aquele bolor ou aquele mofo naquela determinada extensão, mas possivelmente, se você deixar ali, ele vai completar esse aparecimento. Então, é muito errado, a gente não pode fazer a retirada só daquela parcela e achar que isso diminuiu a quantidade de fungo, ou então até mesmo excluiu totalmente. O fungo ele vai estar agindo diretamente por causa dessa umidade, e aí a umidade ela precisa da quantidade de água, né? Ela vai ser variada em relação à quantidade de água. Então a gente tem que ter muito controle desses alimentos que vão estar ali em contato direto. Eu também posso ter a proliferação desses fungos no ambiente de refrigeração, porque afinal de contas, a maior parte dos sistemas de refrigeração, eles têm uma quantia de água ali sendo dispersada em cima daquele alimento diretamente ou não, né? Então eu tenho que ter um pouco desse cuidado. Quando a gente fala em algumas doenças que acontecem nos seres humanos, que são causadas por fungos, a gente tem, por exemplo, o pano branco, né? Que a gente chama popularmente de pano branco, que são aquelas placas que formam na nossa pele, que são um pouco, faz tipo uma farinha, uma poeirinha, se você ter o contato, friccionar naquela região, e que são as pitiríases, né, versicolor, que se chamam, que é o nosso chamado pano branco. Ele é um exemplo de fungo diretamente e é uma alteração das bactérias e de fungos que já colonizam o nosso organismo tradicionalmente. A candidíase
também é um exemplo de doença causada por fungos, que é a Candida albicans, né, que geralmente acomete as mulheres. Então, isso são doenças que são causadas por fungos e a gente não consegue detectá-las de início porque a gente acha que a contaminação por fungos é uma coisa muito distante. Mas aí ela acaba se tornando muito presente na nossa realidade e ela vai apresentar esses sinais de contaminação quando a gente fala do alimento muito rapidamente. E se eu coloco numa situação em que a umidade ela não está garantindo ou está garantindo completamente a proliferação deles, ele vai acontecer de maneira muito mais rápida. Então, experimente deixar uma fruta em temperatura ambiente e logo ela vai formar ali uma crosta, né, desses fungos, porque eles estão presentes no ar, eles são contaminantes e são muito fáceis de adaptar e chegar ao ambiente para contaminar aquele determinado alimento. Quando a gente fala de fungo, a gente tem que ter em mente que assim, é um micro-organismo que ele vai ser benéfico para a alimentação também. Em que situação? A fermentação de pães e bebidas alcoólicas, por exemplo. Principalmente quando a gente leva em consideração a utilização das leveduras, por exemplo. Então, elas são importantes porque são fungos ali que são inoculados no alimento e essa inoculação faz com que eu favoreça a panificação, né? Eu obtenha produtos como os pães, por exemplo. Existem algumas bebidas alcoólicas e aí pensando na questão regional, a gente tem a caiçuma, por exemplo, que é uma fermentação de bebida alcoólica através da mandioca, principalmente, né? Que é utilizada pelos indígenas. Então, a fermentação daquele alimento vai causando o aparecimento de alguns fungos e esses fungos vão fazendo a fermentação alcoólica daquele alimento. Uma outra coisa também é a chicha morada, aquela bebida que é muito comum de ser consumida pelos peruanos, que é uma fermentação alcoólica, né, do milho. É um milho um pouco mais roxo, não é um milho que a gente tem muito aqui na nossa culinária brasileira, mas que para eles é muito tradicional. Então, eles fazem essa fermentação dessa bebida também. Então, é um exemplo onde a levedura, que é um tipo de fungo, é benéfica para aquela minha produção do alimento. E quando é que o fungo ele vai ser prejudicial? Da mesma forma que ele auxilia a formação de bebidas alcoólicas, o gosto alcoólico de alguns alimentos vão determinar que aquele alimento foi deteriorado por fungo. Então, por exemplo, eu corto o abacaxi e coloco refrigerado em determinado ambiente. Se eu esperar 2, 3 dias e for lá consumir esse abacaxi, o gosto dele vai estar diferente. Por quê? Porque a fermentação do fungo aconteceu, porque a questão da umidade foi benéfica para ele, e essa fermentação acabou causando, né, bolhas no interior desse alimento e vai dando aquele gosto de álcool para aquele determinado alimento. Então, o abacaxi é muito comum que isso aconteça, justamente porque eu estou causando essa fermentação pela alteração da quantidade de fungos que está presente ali naquele meu alimento. Bom, e por último a gente vai falar dos vírus, né, que acho que vai ser até um pouco redundante falar sobre isso na situação atual, em que os jornais só noticiam sobre os vírus, mas é importante que a gente também tenha esse conhecimento, faça essa discussão, até mesmo para a gente entender a gravidade do que é um vírus, por que as medidas que estão sendo tomadas agora de isolamento social, elas são necessárias, para que a gente tente diminuir a carga de virulência, né, do que está acontecendo agora com o Covid-19, né, que está causando o corona, a doença, contaminação por corona em determinados indivíduos. Bom, quando a gente fala em vírus, mais uma vez, lembrando das estruturas lá na biologia que a gente estuda, eles são seres acelulares, então diferente daqueles que tinham uma célula ou várias células, uni ou pluricelulares, eles são acelulares, ou seja, eles não têm a célula uma formação, uma constituição que garanta que por ele próprio ele se desenvolva. Assim como os parasitos, ele vai precisar de um hospedeiro,
para ter essa reprodução. Só que a maior parte dos parasitos, eles estão ali em algum outro organismo ou em alguma outra superfície e conseguem se reproduzir se eles tiverem água, oxigênio. Os vírus não. Eles precisam de um hospedeiro humano, para garantir a sua multiplicação e a sua sobrevivência. E diferente dos parasitos que conseguem coabitar esse organismo, né, ele não precisa matar e destruir o hospedeiro dele, ele vai, é claro, utilizar os nutrientes, ele vai causar algumas alterações, mas ele não mata. O vírus, para a reprodução dele, ele acaba matando ou suprimindo a célula onde ele está hospedado. E é por isso que o vírus ele tem essa capacidade, né, tão destrutiva. Antigamente a gente conversava muito sobre o HIV, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, ela causa uma infecção sexualmente transmissível, desculpa, que é a AIDS. E por que essa doença ela é tão prejudicial para o organismo? Porque dificilmente você morre por conta da doença. Você morre sim pelos fatores que essa doença vai causar no seu organismo, porque o vírus entra, o HIV, ele contamina aquele meu organismo e para ele manter-se vivo, ele vai destruindo todas as células. Então, por exemplo, ele pega a célula sanguínea, que é rica em oxigênio, tem nutrientes, que é o ferro, por exemplo, e vou substituir o local dessa célula. Então, a partir do momento que esse vírus ele começa a se reproduzir no meu organismo, eu vou matando o hospedeiro. Porque o vírus ele não entende que se ele matar o hospedeiro, ele também vai morrer. Ele está preocupado em se reproduzir, ele encontrou o ambiente propício, temperatura, o oxigênio, ele tem os nutrientes e por ele ser unicelular, acelular, ele vai se multiplicando e utilizando o hospedeiro como fonte integral de energia. Então, os vírus, eles estão presentes na água e nos alimentos de maneira geral. Quais são os vírus que a gente discutia muito quando eu estava no ensino médio, né? Hepatite, cachumba, o rotavírus e agora a gente está com o Covid-19. Então, a importância de a gente estudar os vírus é porque eles são invisíveis ao olho nu, a contaminação dele acontece de maneira muito, muito, muito rápida. Ele entrando no hospedeiro, ele já começa a reprodução e a substituição da sua informação em relação à informação que está ali no hospedeiro dele. E ele acaba levando à morte, na maior parte dos casos, se eu não tenho uma intervenção desse vírus, dessa carga de virulência, de no momento da transmissão, da contaminação, eu ir reproduzindo, até o momento que aquele meu organismo ele não vai mais conseguir gerar energia para ele, porque o próprio organismo não está conseguindo gerar energia. E aí eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando a gente está no ensino médio, a gente estuda que os vírus eles não são seres vivos, assim como os humanos são e como alguns outros micro-organismos são. Então eu vou deixar o material aqui no nosso material complementar, um paper tranquilo de uma página só, que traz um pouco dessa discussão. Será que os seres vivos, o vírus não é um exemplo de ser vivo? Porque o que é para considerar um ser vivo? Então, muitas vezes a gente considera que o vírus não é porque ele é acelular, então ele não tem a capacidade de formação de células que o ser vivo tem. A gente é um ser pluricelular, né? Então a gente tem várias células que vão formar vários sistemas e o vírus não é. Mas ele tem essa possibilidade de destruir um organismo. Então, existe um questionamento científico hoje em dia que trata, né, e até considera mudar essa nomenclatura do vírus, de tornar um micro-organismo que não é um exemplo de ser vivo para um micro-organismo que é um exemplo de ser vivo. Então, para finalizar nossa aula, eu vou deixar esse material disponível para vocês e recomendo que vocês façam essa leitura, né, para a gente ter esse olhar mais atualizado sobre essas discussões que a gente tem. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco sobre esses 4 principais micro-organismos, as bactérias, os fungos, os parasitos e os vírus, né? Isso é importante que a gente entenda qual que é a relação deles com nossa alimentação, com os nossos cuidados pessoais,
o que eles causam, o que eles não causam. Será que todos eles são prejudiciais para o nosso organismo? A gente viu que não, né? Existem alguns micro-organismos que eles são essenciais, inclusive, mas a gente tem que ter esse cuidado na manipulação, pensar em ofertar um alimento sempre seguro, ou seja, que não vai causar contaminação por parte da pessoa que vai estar fazendo essa ingestão. Então, tudo isso é importante que a gente compreenda. E na próxima aula, a gente vai começar a estudar as doenças transmitidas nos alimentos por conta desses micro-organismos. Tá bem? Então, eu vou deixar aqui um espaço para que vocês tirem dúvidas da aula de hoje. Vou disponibilizar esse material e fico no aguardo para a gente trocar esse feedback, tá bom? Aproveito também para perguntar e peço que vocês comentem também se vocês acharam essa metodologia legal, se vocês querem mais material, enfim, estou aberta aqui a sugestões e que a gente tenha esse feedback, mas eu acho que acaba que pelo vídeo a gente torna a realidade da sala de aula presencial um pouco mais próxima. Bom, então terminando, se inscreve nesse canal. Brincadeira, encontro vocês no Classroom. Até a próxima aula. Tchau, tchau.